voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate os 50 anos do golpe militar no Brasil. Bom, nós contamos com a presença desde o primeiro bloco do professor da Faculdade de História da UFG, Noé Freire, e também do professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Célio. Bom, para finalizar nesse último bloco, gostaria de saber quais são as consequências deste golpe na vida do Brasil hoje, politicamente, economicamente. Nós podemos dizer que ainda existem muitas influências daquela época na nossa realidade hoje? Bom, eu creio que sim. Eu acho que a história do golpe mostra claramente uma ruptura na tradição democrática brasileira. Se a gente pensar claramente, há uma dimensão de recomposição em 46, pensando em 46 a 64, de forças democráticas, de avanços políticos, então, e da própria organização da sociedade. O pós-64 transforma, né, essa experiência, redefine essa experiência. Então, nós perdemos bastante em termos desse passado, onde a democracia como valor se apresentou, apesar de todos os elementos aí que nós já colocamos que antecederam ao golpe. Então, o pós-64 ele rompe com essa perspectiva, né, de ordenação política, mas ao mesmo tempo ele representa um outro projeto político, econômico, onde o Estado se agiganta, então uma transformação profunda. O Brasil pós-64, ele é outro, em certa medida. Então a tecnocracia, as grandes estatais, o desenvolvimentismo, né, com todas essas questões e a crítica que isso leva, modifica o Brasil, porque ele amplia o seu parque industrial tremendamente. Agora faz isso a partir de um processo de concentração de renda tremendo. Então nós temos um país que se modernizou, isso né, não se pode dizer consensual, há uma modernização profunda, mas conservadora, uma modernização que não é acompanhada por uma postura política de abertura, de acompanhamento da própria sociedade e um domínio da tecnocracia e um agigantamento do Estado. Então, quando você pensa na ruptura do pós-64, a herança do golpe eram sociedades que ainda precisavam se reordenar politicamente dentro de uma estrutura democrática, mas com a forte presença da tecnocracia, né, que permanece. E aí, se você pensar o que foi a transição, ela representa um processo de negociação, o que foi a anistia, todo esse processo que levou à eleição indireta do governo Tancredo Neves, depois Sarney, eles herdam e têm uma dificuldade imensa de modificar essa imensa estrutura, esse agigantamento do Estado. O governo Collor representa uma tentativa, por mais confusa que seja, de golpear essa enorme estrutura estatal. Não é? O governo do Henrique herda isso também, mais uma vez, busca redefinir isso via uma opção mais liberal, se quiserem, né? Mas busca uma dimensão de privatização. O governo Lula redefine isso, mas de algum modo também é perceptível nesse novo governo uma tentativa de reordenar essa estrutura mais focada em um Estado mais presente. Não é? Então, acho que a grande questão hoje que nós temos que pensar é que o golpe criou uma estrutura política de tamanha força e persistência que ainda hoje é discutida no Brasil. Quer dizer, ainda hoje nós temos a perspectiva de pensar o sentido político desse Estado, né, agigantado e que, de alguma maneira, as opções políticas decorrem dessa discussão. O que nós queremos, como nós pensamos a gestão desse passado que ainda é presente. Afora esse gigantismo, tem a dimensão política dos próprios partidos, da perspectiva de uma sociedade que se organize e retome a dimensão da democracia como valor, né, que em 46 começa a iniciar, mas que com o golpe se rompe. Eu acho que ainda estamos diante dessas equações. Existe um modelo, se me permitem, né, com todo respeito, existe um modelo de pensar os ciclos de desenvolvimento a partir das relações que se estabelecem na vida moderna, né, nas sociedades modernas, entre dois conjuntos de forças ou forças de duas naturezas fundamentais, do Estado e do mercado. Né? Então, ambas essas forças, às vezes se misturando, se somando, se potencializando umas com outras, dizendo ou atribuindo a si a incumbência de traduzir o chamado interesse geral, o interesse público, né, o interesse da sociedade, o interesse social. A tradição brasileira é que o Estado, ela mostra, né, um Estado muito forte, um Estado que precede a existência da própria sociedade. O Estado chega pronto no Brasil e não tínhamos sociedade brasileira. Então, a partir do Estado vai se abrir o espaço para se formar o mercado e se formar a própria sociedade.
Essa é uma tradição que a gente vai chamar depois de patrimonialista, né? Onde as diferentes oligarquias nas diversas regiões do Brasil vão, a partir do Estado, estimular a dinamização da vida econômica, cultural, da definição dos interesses, né? E das projeções de desenvolvimento. O momento que 1964 inaugura no Brasil é um reforço em que o Estado, né, se traz para si a tarefa de ser o único intérprete e construtor do interesse nacional, desprezando mercado e sociedade de uma vez só. Então nós temos um terceiro elemento entre essas forças aí, que é a existência das forças sociais, da vida real do país, das pessoas, das famílias, daqueles que trabalham, criam as cidades, namoram, né, criam suas instituições, brigam entre si uns com os outros. Isso é a nossa vida, é a vida da sociedade. Então, o mercado e o Estado existem nessa vida da sociedade. O grande problema que eu acho que o regime de 64 deixa para o país é que provoca um atraso imenso em toda a dinamização e potencialidade dessa vida social real que existe, porque o Estado não deixa essa sociedade se manifestar e desenvolver-se como tal. Eu acho que esse é o grande problema. Esse é um crime. A juventude sofre tremendamente. A inteligência nacional é muito prejudicada e fica atrasada com esse aspecto. Só uma observação, Pedro, eu concordo com você, mas de certa forma esse Estado se coloca, mas ele negocia. Não há um Estado que se coloque totalmente acima. Por tudo que nós já falamos, acho que o Pedro pensa isso, há um processo de negociação dentro do Estado que se as forças de mercado, por sua vez, elas negociam com esse Estado. Agora, certamente, a supremacia é do Estado, mas essas forças econômicas, a dimensão do mercado, ela atua dentro do Estado. É possível pensar claramente nesse tipo de negociação. Então, você não tem um Estado suprimindo a sociedade, mas tem ele comandando, né, hegemonicamente, e, de certa forma, então, esses movimentos têm a coordenação do Estado e o vigor está mais no Estado do que na sociedade civil. Mas veja bem, mesmo porque esse Estado protege o próprio capital. Na hora que você tem a falência de alguma grande instituição, os donos, né, corretíssimo, correm para. Mas, na verdade, essa conjugação se dá com o Estado se aproximando muito mais do mercado e isolando ou excluindo as possibilidades da sociedade como tal participar dessa negociação. Expressões da sociedade civil participam, porque elas formam também forças de mercado. Claro. Então elas participam, mas como vetores, né, a conjugação mostra o Estado se aproximando mais desses interesses de mercado do que dos interesses da sociedade brasileira. E ao mesmo tempo que promove um determinado tipo de integração da sociedade e de proteção, como você disse, da sociedade, mas ela exclui a possibilidade da sociedade dizer que, primeiro, ela não quer ser protegida, ela quer criar os mecanismos de sua proteção. A sociedade quer ela, ao contrário do que aconteceu, definir o Estado, definir a natureza do seu Estado. E é isso que nós temos como grande prejuízo. Então, para finalizar, professores, o ano passado houve todo aquele momento de grandes manifestações, vários boatos surgiram aí da possibilidade de um golpe de direita. Hoje em dia a gente vê ainda muitas pessoas que acreditam que uma ditadura militar seria uma saída para o Brasil, para a corrupção, para os problemas econômicos, páginas na internet, pessoas que ainda apoiam essa ideia. Vocês acreditam que hoje haveria possibilidades de um golpe, mesmo que de esquerda, haveria possibilidades de uma tentativa novamente de uma ditadura no Brasil, como chegou-se a aventar no ano passado? Olha, eu penso que não. É evidente que a história não é previsível, mas o ambiente político hoje é muito mais está muito mais vinculado a uma dimensão democrática do que golpista, né? Não vejo esse ambiente. Então, é claro que é preciso perceber que essas manifestações passadistas mostram que o passado não é propriamente passado, ele ainda é presente. Então, eu penso que aí a articulação que se deve pensar é o que está da história e da memória. Há uma memória do golpe, há pouco falavam sobre isso, né? Até os integralistas ainda hoje existem. Há páginas sobre integralismo no Brasil, que é dos anos 30. Quer dizer, esses movimentos, eles não desaparecem. Eles são opções políticas, inúmeros deputados, né? Eu lembro do Enéas, por exemplo, teve uma enorme votação. Quer dizer, um pensamento conservador, ele não está absolutamente excluído das possibilidades políticas, né? Ele está aí e as manifestações
na internet, em outros meios, mostram claramente a presença desse pensamento político com alguma possibilidade de ação. Isso na Europa você percebe com muito mais força. Mas no Brasil, acredito que a polarização é outra, né? Então, eu não penso e acho que o ambiente político não está claro para os analistas ou para quem vive no Brasil a possibilidade de um golpe, seja de esquerda, seja de direita. A grande questão é que direita e esquerda, até certo medida, perdeu o sentido. Elas vivem uma dimensão, né, de polarização, onde as ideias são muito próximas. Nós não temos no Brasil claramente a percepção da diferença. Está faltando isso. Qual é a proposta da diferença? Mas é uma diferença na qual a gente possa apostar. Possa apostar como projeto. Ela tem que ser uma diferença, mas que crie uma dimensão de consenso. Então, os partidos se tornaram muito próximos, muito iguais em certa medida. As diferenças existem, mas elas devem ser percebidas no conjunto de gestão, principalmente pensando na gestão econômica. Eles se aproximam muito. Evidentemente, há diferenças políticas, e isso permite a gente pensar na polarização, a próxima eleição, entre os dois partidos principais, que tentam se diferenciar, mas com uma gestão muito próxima. Isso permite pensar que a disputa se dará no campo democrático, nas eleições, sem nenhuma previsão, pelo menos, de golpe, embora a história é imprevisível. Eu concordo com o professor Noé. Eu acho que as instituições no Brasil estão funcionando. A Polícia Federal está funcionando. As procuradorias, controladorias e todos os outros aparatos de Estado que perante a sociedade aparecem como órgãos de controle, né, estão operando no sentido de fiscalização, no sentido de coibição de excessos das ações dos diferentes atores políticos e sociais. Eu citei esses exemplos aqui da Polícia Federal, da Controladoria, Procuradoria, Ministério Público e outros, para não falar de imprensa, partidos políticos, parlamentos, para não falar desses, que esses são os clássicos da democracia. Eu estou falando daqueles que expressam e denotam o caráter coercitivo do Estado. Porque esse caráter coercitivo do Estado, ele, pela sequência de ciclos ditatoriais e autoritários no Brasil, eles aparecem como sendo contrários à sociedade. Então, na nossa cultura política, é uma cultura que a gente tem medo da polícia, que a gente teme a ação do Estado. Ou é cobrar imposto, ou é mandar bater nas pessoas que se manifestam nas ruas. Então, agora, nesse instante, nós estamos finalmente construindo uma consciência em que é possível entender que o Estado pode existir no sentido de funções reguladoras e no sentido de controles sociais do próprio Estado, no sentido de garantia do direito dos cidadãos. Então, em muitos aspectos, nós vemos exemplos em que a Polícia Federal, por exemplo, atua contra a corrupção. E isso é positivo, e a consciência nacional aprova esse tipo de atuação. Não é mais o medo da polícia invadir a minha casa, estourar a porta da minha sala e levar algum membro da minha família preso, sem decreto, sem mandado, sem nada. Então, quer dizer, esse tipo de consciência começa a se alterar. Com as instituições funcionando, a possibilidade golpista fica muito menor, porque a população não apoiará. A população apoia a democracia. Veja bem, se nós olha bem, eu vou dar esses exemplos. Se nós falamos em torcida de futebol organizada, a associação imediata que nós fazemos é com a violência. Se nós falamos em manifestações da juventude e da população no mês de junho de 2013, com a violência. Se nós falamos agora, por exemplo, olha bem o absurdo, né, dos rolezinhos, movimento de juventude urbana, de periferia urbana, a tendência dos comerciantes, donos de shopping, frequentadores, é associar com violência. Olha que absurdo. São formas de manifestação e de organização cultural, comportamental, legítimas, né, que a tendência nossa é associar com violência. Né? Mas isso é um pouco ainda herança, né, de vermos e de pensarmos que a população talvez não saiba se manifestar, não saiba se organizar. O problema não é dessas ações e organizações, o problema é das tendências de violência. E nós reclamamos a ação do Estado nesses momentos. Nós queremos que haja uma legislação mais efetiva, que haja ações judiciais e até de investigação policial mais efetivas, porque que as pessoas se manifestem nas ruas com toda a intensidade e com toda a liberdade de organização. E que a violência seja vista como excesso, como franjas indesejáveis que podem perturbar e desnaturar o sentido legítimo dessas manifestações. Bom, professores, nosso tempo chegou ao fim, então tem que finalizar o debate de hoje. Muito obrigada, professor Noé, pela presença. Eu agradeço a oportunidade, acho que estar aqui com Pedro Célia, né, eu acho, discutindo um pouco um tema que é fundamental
para a nossa sociedade. Nós vivemos épocas diferentes, a universidade, pensamos, né, a história, e eu acho que a contribuição nossa é cada vez mais discutir essas questões, aprofundar esse debate, até mesmo para garantir, a partir do debate, né, a continuidade do regime democrático, a consciência democrática como valor. Acho que isso é fundamental. Então, agradeço a oportunidade. Obrigada também, professor Pedro Célio. Da mesma maneira, veja bem que nós falamos sobre um evento da vida nacional que aconteceu há 50 anos atrás, mas isso nos remete, nos obriga a buscarmos reflexões sobre os desafios da nossa vida presente, dos dias atuais, dos problemas que nós temos e algumas raízes ou algumas matrizes, né, que nos dificultam a pensar de maneira clara e a procurarmos alternativas sobre os problemas do tempo presente. Eu acho que isso é muito importante. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas, da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar perguntas, comentários, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas para o programa. Você faz isso nas redes sociais ou então no e-mail do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos agora são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!